novamente nós aqui, quarta-feira, né? Quarta-feira da vitória. Nós não estamos colocando os louvores. Nós vamos direto para a palavra, né? Só vou falar de dízimos e ofertas, né? Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que contribuem na casa do Senhor. Que o Senhor esteja entrando no seu coração agora e colocando na sua vontade de colaborar em nome de Jesus. Obrigado, então, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta, nosso dízimo, que o Senhor possa estar à frente de tudo que nós fazemos, Senhor. Coloque ideias boas na nossa cabeça e que nós consigamos fazer o melhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar com você, está lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 8 e o 9. E a mensagem que eu quero passar é possível sermos íntimos de Deus, mesmo sendo pecador? Será que nós podemos ser íntimos de Deus, sendo pecador? Vamos ver o que diz 1 João 3, no versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, coloco nas Tuas mãos a minha vida, a minha boca, e que o Senhor use esse Teu servo para falar palavras edificantes para nós agora. Obrigado, Jesus. Devemos destacar, então, que não é bíblico, né, uma pessoa salva continuar a pecar da forma habitual. Nós pecamos porque a vida acaba levando a gente a pecar, pequenos pecados, não existe pequeno e grande, mas pecados comuns, né? Mas nós devemos tentar nos livrar disso. Lá em 2 Coríntios 13, no versículo 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Nós não fomos reprovados. Então, que a gente tenha a gente perceba isso, né? Não percebe que Cristo está em vocês. Se Cristo está em nós, nós não podemos pecar a qualquer instante e de qualquer jeito. Nós temos que ter nós temos que ter uma tolerância para o pecado. Nós temos que ser intolerantes ao pecado. Estou com um pouco de gripe, tá? Está complicado, mas Deus vai nos dar forças. Como cristãos, tropeçamos, mas não devemos ter um estilo de vida caracterizado pelo pecado contínuo e sem arrependimento. Todos nós temos fraquezas e podemos cair em pecado mesmo sem querer. Até mesmo Paulo fazia o que não queria fazer por causa do pecado, trabalhando em seu corpo. Veja em Romanos 7,15, fala assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Entende? Nós já estamos pela graça, não pela lei, mas se nós fazemos o que nós queremos, nós estamos pela lei e não pela graça. Como Paulo, a resposta do crente é odiar o pecado, arrepender-se dele e pedir pela graça divina para superá-lo, como vimos em Romanos 7,24, que fala: miserável homem que eu que sou, né? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Embora não precisemos cair por causa da graça suficiente de Deus, às vezes caímos porque confiamos na nossa força, e a nossa força, ela é insuficiente. Quando a nossa fé se enfraquece e negamos o nosso Senhor em palavras ou ação, como Pedro fez, mesmo assim ainda há uma chance de arrependimento e perdão dos nossos pecados, mesmo quando nós fracassamos.
Deus está sempre conosco. Como ter intimidade com Deus, mesmo sabendo que nós somos muito pecadores? Como ter mais Deus no coração e se aproximar mais dele? A intimidade com o nosso Criador está disponível para todos nós. Esse nível de aproximação com Deus é tão acessível para as pessoas quanto as promessas que Ele nos faz. Ele nos faz muitas promessas. Na Bíblia tem milhares, centenas e centenas de promessas de Deus para nós. E essas promessas vão ser cumpridas, né? Todas as promessas que Deus nos fez, elas serão cumpridas. Por isso, o convite dele para que as pessoas tenham íntima comunhão é o que coloca a fé à prova, mais do que qualquer coisa na vida. O que é ter intimidade? Né? Ter intimidade é que as pessoas chamam de experiência de conhecer e ser conhecido por outras pessoas. Você tem algum amigo íntimo? Se sim, né? Esse seu amigo é alguém de que você sente muita aproximação e que conhece você profundamente. Essa intimidade com Deus é a mesma coisa. É você conhecer a Deus profundamente, é saber o que Ele deseja, o que Ele quer, o que Ele pensa, e fazer tudo, como eu sempre falo aqui, né? Tudo para agradar ao Senhor. Além disso, a confiança, né, está no cerne da intimidade com outra pessoa. Né? Quanto mais você confia, mais perto você quer estar. As pessoas que você gosta, que você confia, que você dá sua vida, né, por ela, e sabe que ela vai dar a vida dela por você, mais perto dela você quer estar. E Jesus já nos deu a sua vida. Jesus já nos deu a sua vida, Ele já provou que nos ama. Agora falta a nós darmos a nossa vida por Ele e provar o quanto nós amamos a Jesus. A Bíblia mostra que Deus é íntimo das pessoas que confiam nele. Se nós não confiarmos em Deus, não tem jeito. Por isso, quanto mais você confiar em Deus, mais intimidade você terá com Ele, né? O sentimento de distanciamento de Deus é frequente devido a uma quebra na confiança. Qual que é a quebra de confiança? É quando você trai, é quando você mente, é quando você peca. Não é assim? Você tem um amigo muito legal, muito íntimo, que você está sempre do seu lado, de repente você fala uma mentira para ele, você quebra, né, aquela intimidade. Esse amigo talvez não vai te odiar, não vai, né, mas ele vai se afastar devagar. E quanto mais você mentir, quanto mais você falar coisas desagradáveis, mais afastado você vai mantê-lo. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós mentirmos, quanto mais nós pecarmos, quanto mais nós falarmos bobagens, nós fizermos bobagens, mais afastado de Deus nós estaremos. Veja o que a Bíblia diz sobre a intimidade, né? Em Salmo 73, 28, diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Então é isso que Ele quer, que a gente faça dele o nosso refúgio. Qual é o seu refúgio? Não pode ser a chácara, não pode ser a praia, não pode ser, eu vou viajar para a Espanha, meu refúgio é a minha casinha no campo. Não, o seu refúgio tem que ser Jesus, o seu refúgio é lá em Deus, é esse que é o seu refúgio, é nele que nós temos que estar refugiados, e nós temos também que proclamar os seus feitos. Proclamem, eu não sei falar, fale de qualquer jeito. Eu não sei pregar, pregue de qualquer jeito. Eu não sei louvar, louve de qualquer jeito. Às vezes a gente está doente, às vezes a gente não está bom, às vezes a gente está com a voz ruim, a garganta ruim, o nariz escorrendo, a dor de cabeça, mas você está ali na obra, fazendo a sua parte. Faça a sua parte. É isso que nós precisamos. Em Tiago 5,8 ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o seu coração. Seja paciente. Acalme o seu coração agora. Ele vai voltar. E Ele vai nos levar para a glória. É isso que você está esperando? Mas será que você, será que eu, será que nós estamos preparados para isso?
ter intimidade com Deus? O grande segredo, né, para ter mais intimidade é sempre ter Ele perto. Deus tem que estar perto de nós. Veja em Hebreus 4,14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Hebreus 7,25 também diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Em Filipenses 3,9 diz assim: ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Tudo depende da nossa fé. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que vierem, né, que por meio dele se aproximam de Deus. Se a gente se aproxima de Deus por meio de Buda, por meio de um... Hoje a gente não pode falar mais nada, que tudo que fala está errado, né? Então, que se aproxime de Deus através de outras coisas, que não seja Jesus, que outro nome que não seja Jesus, ele não vai dar atenção. Mas se nós chegarmos, né, ele diz aqui em Hebreus 7,25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximarem-se de Deus. Dele quem? De Jesus. Então é Jesus é o mais importante, Jesus é o centro da nossa fé. Você escuta aí na internet, em outros lugares, falando que Jesus foi uma invenção romana, que Jesus não existiu, que Jesus é isso e aquilo, mas todos estão cada vez mais, né, descobrindo as verdades de Jesus. Veja o que você deve fazer para ter mais intimidade, né? Primeira coisa, busque a Deus. A primeira coisa que você deve fazer é desenvolver um bom relacionamento de amor com Deus. É aquele relacionamento de pai e filho, é aquele relacionamento de estar junto, aquele relacionamento de falar, não vejo a hora de chegar na casa do Senhor, não vejo a hora de ouvir a voz de Deus, não vejo a hora de agradar o meu Senhor. É admitir que a sua vida de abundância, que Ele promete, nunca será encontrada em outra pessoa, a não ser em Deus. Tudo que nós temos é dele, e Ele deixa a gente usufruir de tudo, para nós tomarmos conta da sua fortuna, de todo esse mundo. Você precisa abraçar a verdade, que a intimidade com Deus não tem disputa, precisa saber o que quer para a sua vida, o que você quer para a sua vida. Eu sei que você vai me dizer muito dinheiro, muito poder, quero mandar em todo mundo, eu quero ter dinheiro para comprar empresa, mandar o patrão embora, né? É assim que a gente pensa. Eu quero estragar a vida dos outros que fizeram mal, que falaram mal para mim. Eu quero arrebentar com essas pessoas. Você nunca vai ter sucesso na sua vida. Pense bem, não é isso que Jesus espera de você. Não é isso que Jesus espera de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Você precisa abraçar a verdade de que a intimidade com Deus não tem disputa. Não adianta querer muito ter intimidade com Deus, mas não fazer nada a respeito de como se preparar e buscar mais dele. Como buscar mais Deus? Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser honestos, nós temos que ter o coração aberto, nós temos que ter fé, muita fé, acreditar, sabe? Deixa aquelas pessoas que ficam do lado falando, você é bobo, você faz isso, isso é bobagem, você não dá em nada, você nunca vai ter nada com isso aí. Deixe essas pessoas falarem, deixem elas falarem, mas acreditem no Senhor. A segunda coisa é aceitar que a intimidade, ela é pessoal. Você precisa ter a consciência de que a relação de amor e intimidade deve ser pessoal, é uma coisa pessoal. A intimidade, ela não é em conjunto. Nós estamos aqui na igreja, né?
Mas não existe intimidade entre as pessoas em geral, senão vira um bacanal, né? Que intimidade nós podemos ter em conjunto? A intimidade é eu e a minha esposa, por exemplo. A intimidade, eu e o meu amigo, a minha amiga, eu e meu filho. E a intimidade é eu e Deus. Não somos todos nós e Deus. Cada um de nós tem que ter a sua intimidade particular com Deus. A intimidade é um a um. Isso é intimidade. Quando tem 2, 3, né? Quando tem 3, 4, 5, 6 pessoas no meio, não dá certo, não tem intimidade. Alguém vai falar, alguém vai buzinar, alguém vai fofocar, alguém vai ficar com ciúme, alguém vai quebrar essa intimidade. Então, intimidade é um mais um. Simplesmente você e Deus. Se você nunca se comprometeu a ter um relacionamento pessoal com Deus, não desista por achar que é complicado. Às vezes a gente acha, né? Nossa, mas quem sou eu para ter um relacionamento com Deus? Você acha que Deus vai olhar para mim? Sou tão pequenininho, eu não tenho nada, eu não tenho poder, eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não sou ninguém. Mas Deus não vê nada disso. Deus não vê dinheiro, Deus não vê poder, Deus não vê se você é bonito, feio, branco, preto, azul, verde. Deus não vê nada disso. Deus olha no seu coração, e o seu coração, não importa a cor da sua pele, não importa quanto dinheiro você tem no banco, mas o seu coração é igualzinho o meu, é igualzinho do outro, é igualzinho do outro. E é nesse coração que Deus vai olhar e vai perceber. Porém, essa busca deve ser só sua, pois é você que vai se aproximar dele. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode fazer nada. Não adianta a gente falar, mas ore por mim. Ai, pastor, eu não consigo me aproximar de Deus aqui nessa igreja, eu vou para outra igreja para me aproximar de Deus. Por quê? Por que precisa mudar de ambiente, de igreja, de pastor, de público? Por quê? Se a intimidade é só você e Deus. Tanto faz se você está aqui, está lá, ou está na sua casa, ou está na rua. A intimidade com Deus é em todos os lugares. Você não precisa mudar de lugar para ter intimidade com Deus. Você precisa mudar a sua cabeça, o seu pensamento, precisa mudar a sua fé, aumentar a sua fé. Se você nunca se comprometeu a ter esse relacionamento, não desista por achar que é complicado. Buscar a Deus não é repleto de requisitos difíceis e deveres religiosos. Às vezes a gente pensa que buscar a Deus tem que ser pastor, tem que ser diácono, tem que ajudar na igreja, é lógico que isso é importantíssimo. Se você foi chamado para isso, responda ao seu chamado, cumpra o seu chamado, porque Deus capacita os incapazes. Deus faz com que você, que não sabe nem falar, seja o melhor pregador do mundo. Deus faz com que você, que é gago, que tem problema na fala, seja o melhor cantor para louvar o nome do Senhor. Deus faz você, que não entende de dinheiro, ser o maior financeiro da igreja, você é o contador da igreja, você cuida do dinheiro da igreja da melhor maneira possível. Porque é isso que Deus faz, Ele capacita aqueles que não sabem, porque os que sabem não precisam de Deus. Deus pega aqueles que não têm condição para dar condições a eles. Então, se você tem esse chamado, faça. Mas se você não tem, continue sendo íntimo de Deus. Mesmo que você venha devagarinho, senta na última cadeirinha da igreja, né? Quando vem, quando consegue vir, fica lá no fundo, né? Não fala muita coisa, não conversa muito, não fala nada com ninguém, mas fica lá, fica admirando Deus, fica apreciando Deus, fica sentindo Deus lá no seu cantinho. É ali que está a sua intimidade. Você não precisa ter intimidade com o pastor, com o padre, com ninguém. A sua intimidade é com Deus, não com os homens. Às vezes você fala, mas eu não sou muito querido na igreja, parece que ninguém olha para mim, ninguém fala nada comigo. Todo mundo, sei lá, eu me sinto tão sozinho. Não se sinta sozinho, porque Deus está contigo. Deixe Deus falar no seu coração. Deixe Deus caminhar do teu lado. Deixe Deus estar junto com você. Porém, essa busca deve ser só sua, pois é você que vai se aproximar dele. Ninguém pode fazer isso por você. As pessoas podem auxiliar, mas o seu relacionamento com Deus
tem que ser pessoal. É lógico, o seu pastor, é lógico, as pessoas mais chegadas, né? As pessoas que têm já Deus no coração, eles podem te ensinar, como eu estou tentando fazer aqui. Podemos ser ensinados a nos aproximar de Deus, mas quem tem que se aproximar é você, sozinho, só com o seu coração, com a sua mente, com a sua fé, com a sua vontade de estar próximo de Deus. Só isso você precisa. A terceira coisa é falar mais com Deus. Assim como os relacionamentos íntimos com outras pessoas requer aproximação e conversa, o relacionamento com Deus não é diferente. Não adianta você querer intimidade e não falar com a pessoa. Você pode começar a falar mais com Deus através da leitura da Bíblia. Leia mais a Bíblia. Comece a entender a Bíblia. Comece a perceber o que é Novo Testamento, Antigo Testamento, quais são os evangelhos, quais são as cartas paulinas, né? Por que tem Gênesis, por que tem Apocalipse, por que começa, termina, o que é a Bíblia, quem escreveu, como funciona. Começa a ler, começa a tirar coisas de dentro da palavra do Senhor, começa a entender e a viver. Assim como por meio da oração. Com a Bíblia, a sua principal forma de comunicação e intimidade será através da leitura, da compreensão, reflexão das Escrituras. Já na oração, você terá uma conversa ainda mais íntima com Deus. Na oração, você vai falar coisas de dentro do seu coração. Quando você orar, converse com Deus. Você não deve usar as fórmulas de repetições de palavra, sabe? Às vezes a gente fica orando e falando aleluia, 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 aleluia. É bonito, é legal. Às vezes é um momento de você está, sei lá, de um jeito ali que você quer dar aleluia. Mas fale aquilo que está dentro do seu coração. Você pode falar aleluia, claro, glória a Deus, claro. Você pode recitar o Pai Nosso, claro. Pode fazer tudo isso, mas tente falar com Deus com as palavras que saem de dentro do seu coração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, obrigado por me aceitar do seu lado. Obrigado por me cobrir com as tuas mãos poderosas, Senhor. Obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui pregando a tua palavra hoje, Pai. Eu sei que eu não mereço, mas obrigado, Deus, porque o Senhor olha para mim como se eu fosse seu filho. Eu quero olhar para o Senhor como se o Senhor fosse meu Pai, o Senhor é o meu Pai amado. Oh, Jesus, obrigado por tudo. Louvado seja o teu santo nome. Pronto, está feita uma oração tão simples, tão singela. Não precisa inventar. Se você lembrar versículos bíblicos e quiser colocar que dá certo naquilo que você está pedindo, coloque. Mas não precisa inventar nada, fala aquilo que está aqui dentro. E Deus vai te ouvir com certeza. Você pode começar a falar com Deus assim, orando, né? Por mais que Deus já saiba o que você sente, o que você pensa e o que você vai falar, Ele quer, Ele gosta de ouvir. Então Ele sabe que eu sou grato, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe quando eu reclamo, quando eu fico bravo, nervoso, Ele sabe de tudo, porque Ele vive em mim, mas Ele quer que eu fale, Ele quer que eu reclame, porque a hora que eu falo, Deus, não está dando certo, Senhor, o que eu faço? E Ele fala para mim. Você está vendo as bobagens que você está fazendo? Você está vendo como que você está fazendo as coisas? Cadê a fé que você devia ter em mim? E eu começo a ver que eu estou fazendo coisas que não devia estar fazendo. Eu estou pensando coisas que eu não devia estar pensando. Eu estou falando coisas que eu não devia estar falando. E Ele me diz tudo isso. Porque eu estou aberto. Faça isso com Deus. Converse com Ele. Troque ideia. Por mais que Deus já saiba tudo, Ele quer que você fale. Como a oração você aprenderá como ouvir a voz de Deus, assim como Jesus diz em João 10, 27, né? Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Está vendo? O que Jesus diz? As minhas ovelhas, somos nós as suas ovelhas, Jesus. E nós ouvimos a sua voz, nós conhecemos a sua voz.
E quando o Senhor fala, meu Deus, nós o seguimos. E Ele nos dá a vida eterna. E nós nunca vamos perecer. Ninguém poderá arrancar. Nós não vamos ser arrancados da mão de Jesus. Olha que promessa maravilhosa, gente. O Pai nos deu para o Filho. E o Filho nos segura nas mãos. E Ele diz, ninguém vai arrancar vocês das minhas mãos. Meu Pai que deu vocês para mim. Ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar vocês da minha mão e da mão do Pai. Porque Ele diz no final, eu e o Pai somos um. Nós temos que entender isso também. Jesus, o Filho, Deus, o Pai, mas tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são um só Deus, para nós entendermos isso, né? Para renovar nossas esperanças, a gente lê lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a esperança é essa, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. E o quarto e último, né? Não, o quarto ainda não é o último. Passar mais tempo com pessoas que acreditam em Deus. Começa a trocar os amigos. Amigos que não acreditam em Deus não são bons amigos. Começa a trocar de amigos. Começa a peneirar, a ver aquelas pessoas que realmente estão do seu lado, aquelas pessoas que lutam junto com você para estar do lado de Jesus, não aquelas pessoas que lutam contra você para tirar você de perto de Deus. Quantas pessoas que nós consideramos amigos, chegados, íntimos, mas eles querem a gente longe de Deus. Eles nos querem tirar da presença do Senhor. Então se afaste dessas pessoas. Caso você não conheça ninguém com quem possa desenvolver um relacionamento próximo com Deus, junto com você, procure. Vá em busca de alguém, torne-se membro de um grupo de estudo bíblico, vá para a sua igreja, conviva, procure as pessoas da própria igreja, porque dentro da igreja também tem muita gente que não tem condições, mas tem muita gente boa dentro da igreja. Procure as pessoas que você tem mais intimidade, comece a medir as pessoas, comece a olhar o que elas falam, veja como elas pensam, e veja se vale a pena você ter intimidade, você estar junto com essa pessoa, porque quanto mais você quer intimidade com Deus, e essa pessoa não tem intimidade com Deus, ela vai tirar você de perto do Senhor. Então tome cuidado com isso. Pessoas que só falam de futebol, pessoas que só falam de piada, pessoas que só falam de filme, pessoas que só falam de novela, pessoas que só falam de política, pessoas que só falam de coisas que não tem nada a ver. Não que não possa falar sobre essas coisas, acho que tudo é lícito, podemos falar de tudo, mas quando a pessoa só tem esse assunto, e a hora que você fala de Jesus, ele fala, viu, isso aí deixa, isso aí não é papo para mim, não, eu estou fora, eu preciso sair agora tomar um café. Então ele não quer falar de Jesus, ele não quer falar de Deus, mas ele quer falar de filme, ele quer falar de outras coisas. Então essas pessoas não são boas para estar do nosso lado. Então, passar mais tempo com pessoas que acreditam no seu Deus, no meu Deus, no nosso Deus. Não com aquelas pessoas que não estão nem aí com Deus. Não vale a pena. Em quinto e último, né, para a gente terminar, ser uma pessoa mais paciente. Assim como o desenvolvimento da intimidade com outras pessoas demora o mesmo ocorre com o relacionamento de intimidade com Deus. A gente não consegue ser íntimo com Deus de uma hora para outra. Né? De repente eu já sou íntimo, nunca vi falar em Deus, né? Aí de repente eu me batizo, vou para uma igreja e já estou íntimo de Deus. Não é assim. A intimidade a gente conquista, não é? A intimidade com uma pessoa que a gente gosta muito, ela vai sendo conquistada. Até a intimidade de mãe e filho. O filho quando nasce, ele só tem a mãe, mas ele ficou 9 meses na barriga da mãe, para ter intimidade. Ele já não tem tanta intimidade com o pai. Com o pai ele vai conquistando devagarinho, devagarinho, né? Até chegar num ponto que ele tem intimidade.
E é o que Deus espera de nós. Então tenha paciência. Ser uma pessoa mais paciente. E é pela graça que nós vivemos. Somos salvos, temos sido santificados. E como seremos protegidos e glorificados? É pela graça que nós vivemos, né? Pela graça que nós somos salvos. E pela graça nós somos santificados. E seremos protegidos e glorificados pela graça. Que graça é essa? Que graça é essa, pastor Moacir? Onde que está essa graça? Porque nós hoje nesse mundo achamos que graça é dar risada, graça é palhaçada, mas essa graça não é para fazer, não é palhaçada, é uma graça real, é a graça que vem de Jesus, é a graça que veio por intermédio do Filho de Deus, que morreu numa cruz, foi crucificado, para levar todos os pecados da humanidade, e nos dar a graça do perdão, essa graça maravilhosa de nós podermos sentir que Deus está conosco agora, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É essa graça que nós precisamos, é pela graça que nós temos que viver, é pela graça que nós seremos salvos, é pela graça que nós somos santificados, e nós seremos protegidos e glorificados por essa graça maravilhosa, essa graça que Jesus nos dá gratuitamente. Recebemos a graça quando pecamos por meio do arrependimento. Como eu disse, nós somos pecadores, nós somos fracos, a carne é fraca, né? A nossa mente é fraca e nós pecamos de muitas maneiras, não deveríamos pecar, mas nós pecamos. Mas como Deus já sabia, Ele já tinha feito o teste lá em Eva, e Ele viu que o homem seria pecador. O que Ele fez? Né? Ele nos deu a graça, que por meio do arrependimento e da confissão do nosso pecado, né, nós podemos ser salvos, nós podemos renovar a nossa aliança. A cada momento que você peca, meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Eu me arrependo, Senhor, eu não devia ter feito isso. E Deus vai te perdoar. É lógico que tem consequência, é lógico que tem um monte de coisa, não vamos entrar nesse detalhe, vamos só falar com Deus. Deus vai te perdoar. Por que viver uma vida suja, quando Cristo oferece tornar-nos limpos, perfeitos e justos aos olhos de Deus? Cristo nos lava com seu sangue, tira toda a sujeira que está em nós, todo o pecado, toda a má vontade de fazer as coisas direito, tudo aquilo que nós poderíamos fazer de bom grado, mas nós às vezes não conseguimos, né? Às vezes Deus fala para a gente, vai lá e fala alguma coisa para aquela pessoa, ela está precisando, e você fala, eu não vou não, aquela pessoa me tratou mal, aquela pessoa não merece, aquela pessoa lá eu quero que vá para o inferno, eu não suporto a cara dela. Você já imaginou? Como Deus fica decepcionado com você quando você faz isso? E quantas vezes você faz isso? Quantas vezes a gente fala, aquela pessoa não merece que eu ore por ela, aquela pessoa não merece ir para o céu, aquela pessoa não merece Deus. Quantas vezes nós falamos isso? Ou pode ser um bandido, pode ser um assassino, pode ser um político, né? Pode ser até um vizinho de rua, um vizinho que te enche o saco toda hora. Não pode? Mas nós estamos certos quando fazemos isso? Não. Então se arrependa. Se arrependa de todas as vezes que você fez, falou, pensou alguma coisa contra qualquer pessoa, não importa. Peça perdão a Deus. Só Deus pode. Né? A guerra que nós temos aqui na terra não são nossas. Porque a guerra, no fundo, essa guerra toda que está acontecendo hoje no mundo, ela é espiritual. E nós não podemos vencê-la. Eu sei, eu também fico chateado, eu também fico nervoso, eu também quero resolver, às vezes, no meu braço, na minha mão, na minha boca. Mas não adianta, porque essa guerra espiritual,
É só Deus. Só Deus para fazer a mudança e nos dar a vitória. Mas aí entra aquilo que nós falamos, precisamos de paciência. Paciência. Espere chegar a vez. Espere chegar a hora. Vai chegar. Já chegou. Nós falamos outro dia sobre um anjo que matou, eu não me lembro se foi 85 ou 185 mil soldados que estavam cercando Israel. Um anjo sozinho. Né? O rei esperou a hora certa, fez tudo o que Deus mandou para ele. Deus mandou ele fazer, ele fez, tudo certinho. Chegou na hora, né, que ele fez tudo o que tinha que fazer, o anjo foi lá e acabou com milhares de soldados treinados, todos eles mortos por um anjo. Né? Vocês se lembram disso, devem se lembrar. São passagens bíblicas e tem muitas outras. As guerras, grandes guerras, são de Deus, porque todas as vezes que Israel tentou lutar por ela mesma, ela não conseguiu vencer. Teve uma passagem de Josué que eles venciam enquanto Moisés ficava com o cajado erguido. Na hora que ele cansava o braço e abaixava, Israel perdia. E o que é isso? É a intervenção de Deus, é o poder de Deus. É assim que Deus faz. É Ele que vai guerrear as nossas guerras. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta eu querer ter poder a mais. Eu não tenho. Então, que Deus possa nos ouvir. Que Deus possa mudar os nossos corações, as nossas vontades, os nossos medos e nos dê coragem para enfrentar as coisas da maneira correta. Então, é possível ser íntimo de Deus sendo pecador? Infelizmente, não é. Nós podemos pecar, quer dizer, nós pecamos, porque Deus sabe que nós pecamos, mas nós devemos pedir perdão todas as vezes que nós pecamos. Nós temos que trabalhar em nosso coração, para que nós sejamos cada dia mais santos, em alguma coisa. Se eu falo demais, eu diminuo de falar. Se eu gasto demais, eu diminuo o gasto. Se eu como demais, eu tenho que diminuir a comida. Se eu bebo, eu tenho que parar de beber. Se eu fumo, eu tenho que parar de fumar, porque está estragando o meu corpo. Se eu uso droga, eu tenho que parar, porque vai atrapalhar a minha vida, a vida da minha família. Se eu estou traindo a minha esposa, eu tenho que pedir perdão a ela e parar com isso. E se for o contrário, a mesma coisa. Né? Se eu sou um vagabundo que não trabalha, eu tenho que arrumar um emprego. E Deus fala, nós vamos comer do suor dessa terra. Não fala que nós vamos comer de cesta básica, mas o suor dessa terra. Então pense bem, você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado. E uma coisa que faz a transformação é essa palavra maravilhosa de Deus. É aqui que está a mudança, a transformação. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um culto, obrigado por mais essa quarta-feira da vitória, que o Senhor esteja conosco em todos os lugares, Pai. Abençoe a nossa vida, abra o nosso coração para que cada vez mais tenhamos fé em abundância e que nós possamos estar sempre repetindo as Tuas palavras para aqueles que queiram ouvir e para aqueles que também não querem, Senhor, para que uma hora eles possam ser convertidos e transformados. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Eu já vou orar pelos pedidos. Vou orar pelos pedidos de oração e a gente já termina, né? Hoje está mais rapidinho, né? Que Deus nos abençoe. O importante é a gente estar fazendo a palavra de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos as bênçãos para essa caixinha de oração, Senhor. As pessoas confiam, acreditam, e nós também, Senhor. E pela nossa fé, e a fé de todos aqueles que colocam os seus papeizinhos e pedidos aqui dentro, nós acreditamos que o Senhor está mudando, transformando e fazendo com que esses pedidos se realizem em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então o nosso culto de hoje. A gente, já falei, nós não estamos louvando mais na live, né? A gente louva antes e depois, mas só aqui na igreja.
mas a gente não deixa aparecer mais os louvores para não ter problema com direitos autorais. Se você puder, coloque sua mão no seu coração agora e vamos agradecer ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais um culto abençoado. Obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores, obrigado por estar conosco, obrigado por estar presente aqui, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu santo nome. Nós só temos que agradecer. Nós pedimos pelo tio do Fábio, que está internado agora na UTI, Senhor, que o Senhor ponha suas mãos poderosas no tio do Fábio e que ele possa ser curado em nome de Jesus. Nós pedimos também pela filha da Cris, nossa aluna de teologia, que também não está passando bem, que o Senhor possa estar intervindo em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos por mais doentes, eu não me lembro de todos agora, tem algum parente da Marina, nossa funcionária de São Pedro também, que o Senhor também entre e com providência em todas essas pessoas, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Nós também estamos com gripe, a pastora Ana também está com gripe, e que o Senhor esteja, o Fábio também não está bem, né? Que o Senhor esteja à frente de tudo e nos renove a saúde em nome de Jesus. Aqui nós te pedimos e te agradecemos. Quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas também, Senhor. Coloco todos eles nas tuas mãos, Senhor. Todos eles, indiscriminadamente. Coloco todos os meus amigos, todas aquelas pessoas que nós amamos, nossos colaboradores, as empresas, Senhor. Que o Senhor receba todos eles nas tuas mãos, Senhor. Os nossos amigos, as igrejas que nós somos parceiros, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a Igreja Águilas em todo o continente, em todo o Brasil, na América do Norte também, nos Estados Unidos, onde tem. Todos os pastores, Senhor, que estão sempre agradando e tentando fazer o máximo para agradar e viver a vida contigo, Jesus. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu santo nome. Amém. E agora nós te pedimos que o Senhor nos leve para casa na tua bênção, na tua misericórdia, nos dê uma noite de sono abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Jesus. E que o Senhor os abençoe e os guarde, e faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.